Hey meus amigos, o tão aguardado mangá do Minato está cada vez mais perto de lançar. E como sempre, antes de cada lançamento, costumamos trazer por aqui pelo canal os primeiros spoilers desses materiais. Então no vídeo de hoje vamos comentar exatamente sobre a tal história secreta do Minato. Lembrando que se você não gosta de spoilers, eu te recomendo a parar esse vídeo por aqui para não estragar a sua experiência com o material. Mas caso você não se importe, cola com a gente que hoje tem. E caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal. Postamos vídeos de Naruto e Boruto regularmente aqui durante a semana e caso goste desse conteúdo, se inscreva para dar aquela moral aqui pra gente. Combinado então? Bora! Pois bem meus amigos, começando então o vídeo de hoje, ele começa então com um flashback do time do Jiraiya em uma batalha contra os Jinchurikis Han e Roshi. Jinchurikis esses respectivos das 4 e 5 caudas de Biju. Nesse evento a gente pode ver ali uma certa adição de manto de chakra para manifestação dessas Bijus em si, mais ou menos como era a transformação de Biju do Naruto, com aquele manto dourado e tudo mais. Dessa vez a gente pode ver que o Kishimoto ele adicionou esses pequenos detalhes a outros Jinchurikis também. Não é dito exatamente por que esse confronto estava acontecendo, mas o que a gente tira daqui é que foi a primeira vez que o Minato viu de frente, cara a cara ali, uma Bijudama confrontando a vida dele de frente. Então esse é exatamente o ponto que esse flashback quer passar pra gente. Mas começando a história na cronologia original, desse especial, a gente começa então com a Kushina sendo atormentada ali pelos pesadelos dela, com relação a Kurama, até porque não fazia muito tempo que ela tinha se tornado uma Jinchuriki ali em Konoha, então o mangá começa a partir daqui. Kushina então ela é vigiada pela Anbu de Konoha, e orientada a nunca deixar a barreira da vila. Não é necessariamente uma barreira da vila, mas é uma barreira dentro da vila em si. Essa barreira basicamente funciona para impedir a Kurama de se manifestar. Mais pra frente o mangá explica sobre isso e eu também vou passar isso aqui pra vocês. Enfim, nos planos de Kushina para aquele dia, ela tinha convidado o Minato, para aprender ali novos Fuinjutsus do clã Uzumaki, coisa que a galera realmente gostaria muito de ver. Porém o Minato naquele dia, ele disse que ele gostaria de treinar algo um pouco diferente. A Kushina fica ali meio com ciúmes, não gosta da explicação e ela pergunta ali se o Minato realmente gosta de passar o tempo com ela de verdade, Só que aí isso aí fica meio no ar e tal. Minato não dá uma resposta muito direta, mas ao mesmo tempo aqui a gente pode ver algumas coisas bem interessantes, como por exemplo que o Minato também tinha um fã-clube de meninas na época dele. Também é possível ver o Gai e o Kakashi pequenininhos ali no tempo da academia. Dá pra ver também a Kurenai e o Asuma bem juntinhos já naquela época, já também. Todo mundo bem pequenininho, só pra dar aquele fanservice legal ali que o Kishimoto tinha que colocar dentro do mangá. Enfim, continuando a história a partir daqui, Minato e o time dele, eles estão indo ali pra área de treinamento, porém a Kushina, ela gostaria de ir junto, só que ela é impedida ali pela Anbu, devido justamente a área de treinamento estar fora da barreira que bloqueia ela de transitar entre as regiões de Konoha. Portanto, nesse ponto é interessante notar que a Kushina, ela também era tratada mais ou menos ali como uma Jinchuriki comum em qualquer outra vila. Um pouco diferente, obviamente, do Bunpunko, da areia ali que vivia preso em uma jaula, a Kushina então era livre, mas ainda assim ela tinha sua liberdade meio que restringida parcialmente pela liderança da vila. O que já difere muito do Naruto, que mesmo nos primeiros arcos, apesar do mesmo ser o receptáculo da Nove Caudas, o Naruto podia inclusive sair em missões fora dos portões da vila, algo que dava um pouco mais de liberdade de ação pro personagem, vivendo a sua vida ali individualmente, como ele bem entendesse, ao ser escondido que o mesmo era filho do Minato e também o portador da Nove Caudas dentro da vila. Porém vale lembrar que essa barreira que é mencionada aqui dentro desse mangá, ela é uma barreira que garante manter a Nove Caudas adormecida dentro daquele círculo em si. Então ela é uma barreira que não restringe a Kushina de sair, mas se ela sair pode acabar causando problemas, já que se a Kushina estiver dentro dela, o risco da Nove Caudas acordar sempre será muito menor. Também existe o fato de que o selamento da Kushina era mais fraco e mais limitado que o selamento do Naruto, no começo ali do arco clássico, justificando assim uma maior liberdade do Naruto em comparação à sua mãe Kushina, mas ainda assim mostrando um pouco do que a Kushina tinha que passar pelo bem-estar da vila de Konoha. Kushina então é levada ali pela Anbu para casa onde ela tinha sua liberdade restringida e ela acaba lembrando ali de algumas palavras da Mito, onde ela fala que ainda é possível viver e ter a sua própria felicidade mesmo sendo uma Jinchuriki.
Sendo então uma nova cena, um novo corte ali que foi agregado ao encontro entre Mito e Kushina, onde a Mito fala que ela tinha algo que ela gostaria de mostrar pra Kushina, coisa que realmente sempre ficou de fora do conteúdo do mangá. E saindo então desse flashback, a Kushina então, ela quer ter a liberdade dela basicamente e ela acaba prendendo ali os guardas com as correntes e escapa do local que ela estava encarcerada. Kushina então consegue escapar, cruza a linha física, né, que delimitava a barreira mágica ali que prendia a Nove Caudas, e então meio que a Nove Caudas desperta pela primeira vez dentro da Kushina, a atormentando novamente com suas palavras de ódio e rancor. E do outro lado do mangá, a gente tem então o Minato e o Jiraiya, né, partindo ali pro treinamento. Eles estão ali num local completamente destruído, onde o Minato quer aperfeiçoar aquela técnica que era algo que ele já queria treinar, né, e que poderia levar anos como ele tinha pensado. Só que tanto ele e o Jiraiya, eles estão ali meio que debatendo, né, como melhorar o fluxo do vórtice ali para corrigir as falhas no fluxo de chakra da técnica. E então o Minato acaba ficando meio que completamente perdido ali, sem saber o que fazer, porque ele não tinha ideia de como aperfeiçoar aquele jutsu que ele estava treinando. Porém o Jiraiya, né, cita ali algumas ideias, como girar o fluxo para a esquerda e para a direita simultaneamente, curiosamente sendo a mesma explicação que ele deu pro Naruto quando ele aprendeu o Rasengan, né? Então, futuramente a gente saberia que o Jiraiya foi o grande ponto ali para que a técnica pudesse estar completa. Em nota que é interessante nesse ponto, né, que no começo do mangá, com o time do Jiraiya enfrentando o Han e o Roshi, foi o que realmente estabeleceu a ideia inicial do Minato em criar o Rasengan seguindo a lógica da Biju Dama. Por isso que a gente teve esse flashback no começo do mangá. Jiraiya então pede uma pausa ali no treinamento, né, divide ali aquele tradicional picolé com o Minato, uma cena que certamente é extremamente marcante, não somente pra mim, como pra todo mundo que gosta de Naruto. Porém o Minato infelizmente acaba ignorando aquilo porque o ponto mais importante daquela situação ali foi a ideia que o Jiraiya tinha dado. Então ele pega as palavras que o Jiraiya tinha comentado e ele passa a aplicar na prática, criando assim o Rasengan pela primeira vez em sua forma original, sendo esse o primeiro Rasengan tecnicamente original cronologicamente visto em toda a franquia. E após o longo treinamento ali, o Minato estava descansando e já prestes a voltar para casa. Porém ele descobre ali que a Kushina estava meio que observando ele de longe, naquele pique Naruto e Hinata, né? Que a Hinata ficava ali atrás das árvores ali, observando o Naruto e tal, bem naquela ideia ali que a gente já tá acostumado. Ela então aparece, o Minato pergunta pra ela o porquê que ela tava ali, e a Kushina acaba meio que contando uma mentirinha pra ele, né? Ela diz ali que ela tinha permissão do Hokage pra estar ali, deixando o Minato meio que tranquilo com a situação, né? Ele diz que tudo bem, já que ele não tem o dever necessariamente de vigiá-la. Ela então pede desculpas, né, por gritar com ele mais cedo, por ele não ter ido treinar com ela, e o Minato também se desculpa por ter quebrado, né, a promessa de treinar com ela ali os Fuinjutsus do clã Uzumaki. E aqui, infelizmente, não temos todas as páginas do spoiler, mas o que dá a entender é que a Kurama consegue se manifestar no corpo da Kushina por estar fora da barreira mágica, rasgando ali o peito do Minato com uma das caudas que havia sido manifestada. Já no subconsciente da Kushina, o selamento, né, ele tá meio que se desfazendo e a Kurama está prestes a se libertar. Inclusive, essa é a primeira vez que podemos ver a Kushina sobre a forte influência do ódio da Kurama dentro do mangá. Eis que então um novo jutsu de selamento aparece onde a Kurama estava e o Minato então do lado de fora tenta desesperadamente frear a liberação da Biju, onde ele acaba meio que surpreendendo também a própria Kurama com habilidades, né, ali utilizadas do clã Uzumaki. Ela então tenta persuadir o Minato com as palavras dela, perguntando pra ele o porquê ele é tão obcecado pela Kushina. E o Minato então responde que ele gosta de pessoas fortes e, em especial, pessoas que são mais fortes do que ele. E é por isso que ele realmente gosta dela e não suportaria perdê-la. Então a Kushina, com as palavras do Minato, ela lembra do encontro com a Mito, só que infelizmente a gente não tem todo esse diálogo completo sobre elas, né? Então a partir daqui, o contexto não fica tão claro da condução quanto dos diálogos. Mas o que dá a entender é que com as palavras do Minato, a Kushina acaba ganhando um pouco mais de motivação para aquela situação. Lembrando das palavras da Mito, meio que voltando à consciência, isso acaba prejudicando um pouco a Kurama em si. Então, a partir desse ponto, o contexto que dá pra entender é que a Kushina utiliza as correntes adamantinas ali pra prender a Kurama, o Minato tá refazendo ali, reforçando o Fuinjutsu, porém o ódio da Kurama é tão forte que ela consegue aumentar o número de caudas, manifestando até mesmo a sua forma escura na frente do Minato, coisa que consequentemente leva, inclusive, a Kurama, né, a perfurar ali o peito do Minato com um soco, porque ele tava muito colado na própria Kushina. Então, a partir daqui, o que a gente sabe, né, é que o Minato ele consegue adentrar a mente da
Kushina, acalmá-la com suas palavras, as quais acabam enfraquecendo um pouco mais a Kurama naquele momento. Obviamente não dá pra saber se é necessariamente nessa ordem, mas o que dá a entender é realmente que seria isso. Então no subconsciente da Kushina, Minato e Kurama batalham ferozmente, onde a Kurama se prepara ali, né, pra lançar uma Bijudama em cima dele, e ela é confrontada então pelo primeiro Rasengan do Minato utilizado em uma batalha. Fechando assim a batalha em que a Kurama perde, mas não necessariamente a gente tem as páginas que a Kurama foi derrotada. E após o confronto, o Minato consegue, né, fortalecer o selamento ali da Kurama e ele é levado então de volta, aparentemente pelo Jiraiya, para o departamento médico de Konoha, onde os ferimentos dele acabam sendo tratados pela Tsunade que estava presente no local. Kushina então se reencontra com Minato, abraça ele após o ocorrido, e depois disso, né, ao passear ali por Konoha junto com Minato, Kushina pergunta sobre o jutsu misterioso que ele utilizou na batalha contra Kurama. E ele então explica pra ela que ele teve uma batalha anteriormente contra Jinchurikis, né, como no começo do mangá ali com o Han e o Hoshi, e lá então ele pegou a base, né, de referência ali da Bijudama para a criação desse novo jutsu. Já que como a Kushina também era um Jinchuriki, ele teria então aquela ferramenta para protegê-la. Eles então sobem em uma torre espiral que no final dela, bem em cima, assim bem no topo, aparece ali uma esfera gigante em cima do prédio. E no alto dessa torre então, comentando ali com a Kushina, eles acabam nomeando aquela técnica como o Rasengan. Sendo assim, esse aqui o final do capítulo. Infelizmente ainda existem muitas lacunas, né, que eu não posso explicar sobre o capítulo porque ainda faltam páginas para eu poder ver sobre ele. Assim como também parte da tradução oficial, né, que ainda tá meio voando ali, meio flutuando os materiais de tradução. Fica essas pequenas lacunas aí em aberto. A gente não sabe como aconteceu tal coisa porque o capítulo não saiu e nem o contexto de tal coisa ter ocorrido. Então, basicamente o que a gente tem é uma ideia com os primeiros spoilers que saíram. Eu montei aqui da forma como eu achei que realmente era composto o capítulo, pode ter alguma coisinha ali, alguma coisinha aqui que esteja errada, mas ainda assim o spoiler é esse. E eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira resenha envolvendo, né, o mangá especial do Minato. Lembrando que é importante que vocês acompanhem a versão oficial, os números são importantes. Logo mais durante a semana o capítulo vai estar saindo, a gente vai receber ele inteiro, vamos descobrir o conteúdo completo e a gente volta aqui para fazer uma resenha, fechou? Também quero deixar minhas considerações e agradecimentos aqui ao Yuki que me concedeu os spoilers, né, do final do capítulo em si, além obviamente do compilado das primeiras páginas desse material em si. Enfim, é isso aqui, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, a gente volta então para comentar um pouco mais sobre isso, tanto na live de hoje quanto ao longo da semana, e caso tenha que ter alguma correção, eu volto aqui no canal e trago para vocês. Se você gostou, deixe seu gostei, tamo junto e é nóis!